nós estaremos meditando na palavra de Deus. O tema da ministração de hoje é humildade, o segredo para a vitória espiritual. Você talvez deva pensar: pastor, isso aí não tem nada a ver comigo. Tem, irmão, tem. Essa palavra vai de uma maneira muito especial para aqueles que trabalham junto comigo no ministério, para aqueles que servem essa igreja de alguma maneira, para que a gente evite algumas armadilhas da nossa vida. A maioria das coisas na nossa vida, a solução passa pela humildade. Mas nós temos uma coisa, e todo mundo tem essa pontinha de orgulho dentro da gente, que nos impede muitas vezes de sermos humildes. Humildade significa não preocupar com quem está certo ou está errado, é ser amante da paz. Humildade significa que às vezes, se for preciso perder a mão para preservar o braço, a gente entrega a mão e preserva o braço. E a gente vai ter que começar a entender algumas coisas, sabe, irmão? Que a maioria dos problemas que a gente tem, e eles insistem na nossa vida, porque tem uma pontinha de orgulho. Eu estou certo, o outro está errado, eu estou isso e aquilo. E a gente inicia a nossa ministração de hoje lembrando, e quase todo mundo conhece ou já ouviu falar do Titanic, e não sei se você conhece a história. Um navio imponente, tido como inafundável por aqueles que projetaram o Titanic, e ele ilustra muito bem esse orgulho, essa confiança na grandiosidade humana, na engenhosidade do ser humano. Os construtores e a tripulação se sentiam tão invencíveis, tão seguros, que eles chegaram a ponto de dizer: olha, não precisa colocar salva-vidas, colete, nem bote salva-vidas para todo mundo, não tem necessidade, esse navio não afunda, não tem jeito, ele não vai afundar, não tem como. E aí, a maioria conhece essa história. Na sua viagem inaugural, em abril de 1912, o inafundável Titanic, ele colidiu com um iceberg, e essa tragédia que teve uma morte de muitas pessoas, não foi só um acidente físico, mas foi a consequência direta de uma arrogância, da arrogância de alguém que precedeu aquele navio, aquela viagem, a convicção de que a inteligência humana havia superado a natureza, levou a decisões que custaram vidas e muitas vidas, mostrando como às vezes o orgulho da nossa invencibilidade impediu as pessoas de enxergar os perigos reais. Eu vejo Deus trabalhando, eu vejo Deus falando, eu vejo Deus agindo, e às vezes algumas pessoas falam: é coração duro. Não, é coração orgulhoso. Nosso coração, o nosso ego tem uma pontinha de orgulho, sabe, irmão? A gente tem muita dificuldade em dar o braço a torcer, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, a gente tem muita dificuldade de admitir que chegamos numa situação que a gente precisa de ajuda. Isso acaba acontecendo quando o orgulho nos domina, quando nos sentimos invencíveis, donos da situação, pessoas que têm tudo sob controle, que sabem o que estão fazendo, e a gente começa a acreditar na nossa força, na nossa inteligência, e a gente acha que nós temos força suficiente para superar qualquer desafio. Achamos que temos inteligência, capacidade, razão, inteligência, experiência na vida para superar quaisquer desafios. E aí nós entramos num terreno muito perigoso, sabe, irmão? Frequentemente nós superestimamos essa capacidade e esquecemos que a vida vai nos apresentar fatores maiores, que estão muito além do nosso controle, muito além das nossas previsões. A vida vai apresentar para a gente variáveis que a gente nem sequer sonhava que a vida traria essas questões. Então, da mesma maneira, e muitas vezes na vida, quando as coisas dão certo, a gente começa a olhar aquilo e fala: isso é fruto do meu trabalho, eu sempre fui muito esforçado, eu sempre fui muito dedicado, eu sempre procurei fazer por onde. Mas a gente se esquece que ninguém chegou até aqui sozinho. Ninguém. A gente se esquece das pessoas que a misericórdia de Deus acionou para estarem envolvidos num processo da nossa vida em algum momento. Nem que fosse uma pessoa, ela não te julgou, ela não te condenou, ela simplesmente estendeu a mão. Ela chegou para você e disse: olha, conta comigo. Enquanto todo mundo julgava, porque a gente erra, e a gente às vezes pode ter errado, e essa uma pessoa talvez que Deus levantou naquele momento da vida, não te julgou se você estava certo, se você estava errado, e às vezes estávamos errados. Essa pessoa simplesmente chegou e ofereceu apoio, e disse: conta comigo, estou do teu lado,
eu não estou aqui para te julgar. Uma das coisas mais desagradáveis da vida é ver pessoas, dizem, né, dando esmola com dinheiro alheio, para não dizer outro ditado que aqui não cabe. Pessoas que vão se vangloriando de coisas que não fizeram, vão demonstrando orgulho, sem reconhecer todas as pessoas ou circunstâncias que ajudaram a gente a chegar até aqui, irmão. Embora a gente olhe para as pessoas e fale, gente, a soberba é uma coisa tão feia, a arrogância é uma coisa tão feia, a gente tem facilidade para enxergar isso nos outros, mas não enxerga na gente. Nós nunca achamos que somos arrogantes, nós nunca achamos que somos soberbos, nunca. Para nós é assim, a gente sempre está certo, a gente tem razão. Tem gente que fala, se eu tiver certo eu vou até o inferno. E a gente acha que o problema dos outros é arrogância, é soberba, é o nariz empinado. E a gente se esquece que nós deixamos de olhar para nós. Exemplos: o aluno que chegou na escola foi elogiado pela maquete que fez, e aqui os pais sabem como é que funciona, só que quem virou a noite fazendo a maquete foi você. Eu falo muito para minha esposa isso, tem que deixar. Ah, mas todo mundo vai levar um desenho bonitinho, todo mundo vai levar um dever bonitinho, todo mundo vai levar uma maquete bonitinha. Não, todo mundo vai levar, não, os pais vão fazer. E aquela criança, aquele aluno vai ser elogiado pelo trabalho que o pai fez e que a mãe fez. E a gente vai começar a ensinar essa criança desde pequeno a desfrutar de um elogio que ela não conquistou, que alguém conquistou por ela. Por exemplo, aquela pessoa que teve uma promoção no trabalho, você sabe aquela promoção como aconteceu. Você sabe que pessoas mereciam muito mais do que ela. Você sabe que ali teve toda uma questão, e teve até pessoas que não quiseram aquela promoção e caiu no colo daquela pessoa. Ou talvez a pessoa que herdou um negócio, uma fortuna, um empreendimento, e hoje está por cima, achando e agindo como se tivesse conquistado tudo sozinho, mesmo que nunca tenha se esforçado no trabalho. Frequentemente a gente vai esquecendo todas as pessoas que nos apoiaram, nos ajudaram, e de vez em quando a vida precisa dar um lembrete para a gente, que a gente não venceu sozinho, que a gente não superou sozinho, que a gente não se firmou sozinho, que ninguém levanta sozinho, irmão. Eu vejo pessoas que parece que esqueceram disso aqui. Na igreja, por exemplo, eu preciso de vocês. Na igreja eu preciso daqueles que gostam do pastor, daqueles que não gostam do pastor, eu preciso de vocês, senão não tem motivo para que eu esteja aqui. A gente se esquece, e nós precisamos ser lembrados, e a Bíblia vai nos lembrar, de que Deus sempre providenciou pessoas para estarem ao nosso redor, nos momentos difíceis, complicados. E aí nós precisamos de vez em quando dessa intervenção, porque sem perceber o nosso coração ele vai ficando meio orgulhoso, sabe, irmão? O nosso coração vai ficando meio orgulhoso, e aí a coisa mais fácil é julgar o outro. É julgar, é fazer juízo, é porque o outro está sendo isso, está sendo aquilo, e aí eu descubro que eu estou sendo tanto quanto ele, porque ele não dá o braço a torcer e eu também não, ele não dá o primeiro passo e eu também não, e aí eu vou descobrindo isso aqui, irmão, que de vez em quando a gente precisa ir para os pés de Jesus de novo, de vez em quando a gente precisa ir para Jesus novamente, onde a gente percebe que ninguém venceu sozinho, levantou sozinho. Isso é verdadeiro na minha história, na história da minha casa, da minha família, na minha caminhada com Jesus. Você pode elogiar, você pode dizer, nosso pastor é uma bênção, nosso pastor isso, mas toda vez que eu recebo um elogio, eu tenho que dar um passo para trás e me lembrar que eu só estou aqui hoje por causa da graça de Deus, só por causa da graça de Deus, meu irmão, por causa do amor de Deus, apesar dos momentos que a ira chegou no meu coração. O pastor é um ser humano como você, tem situações que me desagradam, tem situações que meu coração fica pesado, e aí vem o amor de Deus, o Deus que vem me amando, apesar daquele momento da minha vida, do meu coração, vem a fidelidade de Deus, nos momentos que eu erro, o Deus que eu sirvo, dizendo, eu continuo fiel, eu continuo querendo você, eu continuo amando você. É a busca de Deus por mim, apesar dos meus momentos de esfriamento espiritual. Existe depressão espiritual, viu, irmão? Existe depressão espiritual, existe esfriamento espiritual, existe, e o pastor passa por isso também. E aí vem
a busca de Deus por mim, Deus me buscando constantemente, quando às vezes eu não busco a Ele, quando às vezes eu me esfrio na fé, quando às vezes eu não quero saber de igreja. Todo mundo aqui já teve esses momentos. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, eu não quero saber daquilo outro. Igreja, não, todo mundo toma conta da vida da gente, um bando de falso, um bando de hipócrita, eu não quero saber de nada. Todo mundo já teve esses momentos, irmão. E aí lá vai Deus nos buscar, com muito jeito, muita paciência, e vai nos dizer: olha, eu amo você. No texto que nós vamos meditar nele hoje, nós veremos que o maior obstáculo para possuir as promessas de Deus não é o inimigo que está à frente, irmão, mas é o orgulho que ainda habita dentro de cada um de nós. É o orgulho que ainda está dentro de cada um de nós, e existem muitos avisos. Deus, através de Moisés, dizendo: vocês chegarão lá, as coisas serão boas, vocês viverão uma vida abençoada, mas vocês vão olhar para trás e vocês vão dizer: fizemos um ótimo trabalho, nos esforçamos, nos dedicamos, lutamos para caramba, nos esforçamos, esse é o fruto do nosso trabalho, esse é o fruto do trabalho das nossas mãos, é o que nós fizemos. O povo escolhido por Deus tinha a síndrome do personagem principal: achar que a vida gira em torno da gente, achar que tudo conspira para nós, a nosso favor ou contra, achar que nós somos o centro do universo, o centro da história. E o Deuteronômio, ele não é simplesmente uma repetição das leis, mas é um lembrete. Aquele povo iria entrar na terra prometida, mas eles tinham que se lembrar constantemente de quem estava no comando. E às vezes a gente acaba alimentando uma visão a respeito de nós mesmos que não condiz com a realidade. É uma visão superestimada, onde nós achamos que temos controle, onde nós achamos que estamos bem com Deus, onde nós achamos que já superamos, onde achamos que já vencemos, onde achamos que não vamos cair. E hoje Deus te traz aqui para te lembrar que se você chegou no topo de alguma montanha, você só chegou porque Deus já estava lá preparando a sua chegada. Se você conquistou alguma coisa na sua vida, se você venceu, se você tem uma família abençoada, se você está lutando hoje, mas continua caminhando, você só vence porque Jesus já venceu, e Ele já preparou a tua vitória. E Moisés vai nos mostrando essa necessidade de esmagarmos o orgulho nas nossas vidas, mostrando como Israel passou por isso. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 3, está escrito assim: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins, você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Quando estavam para entrar na terra prometida, Deus não faz um discurso motivacional. Deus não usa Moisés para trazer um discurso irrealista, motivacional. Muito pelo contrário, Ele vem e traz a realidade. Ele diz: olha, esse povo que está lá é mais forte que vocês, eles são mais poderosos que vocês, são mais altos que vocês. Vocês não estão preparados, capacitados nem equipados para essa luta. Eles são literalmente gigantes. Vocês já ouviram que ninguém pode resistir a eles. E se vocês entrarem na força de vocês contra a força deles, vai dar ruim para vocês. Vocês vão perder, vocês vão ser subjugados. E o Antigo Testamento vai nos mostrando algumas coisas, sabe, irmão? O modo de Deus agir. Davi, por exemplo, ele foi até Golias, mas não é porque ele era forte, ele era um dos menores no campo de batalha, ele nem deveria estar lá, mas foi Deus. O exército de Gideão, Deus diz e vai reduzindo, começou com 22 mil e Deus vai diminuindo até chegar em 300 para enfrentar um exército inimigo de 135 mil homens. Isso não é estratégia, isso não é plano de forma alguma. E hoje Deus, Ele começa a dizer para mim e para você que Deus vai colocar e vai permitir situações na nossa vida que nós estaremos em desvantagem, situações que a gente não sabe como resolver,
que a gente não sabe para onde ir, que a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe o que orar, a gente não sabe o que falar, e aí a única opção é Deus, independente de religião. É como se Deus olhasse a vida e saber que a vida está nos empurrando para o canto da parede e não tem para onde sair, não tem para onde escapar, e a única opção é Deus. Como para aquele povo, a única opção agora para entrar na terra prometida era Deus. Mas nós somos teimosos, né, irmão? Nós somos teimosos porque enquanto tiver uma saída, enquanto tiver um jeito, enquanto tiver um plano, enquanto tiver uma maquinação, a gente não entende que é só Deus. Quando a situação fica crítica, quando a gente perde o controle, quando os médicos não sabem o que fazer, quando você não tem como controlar o coração da outra pessoa, quando a tua família vai se desfazendo, quando alguém chega para você e fala: eu não te amo mais, depois de 10, 15, 20 anos juntos, e você não sabe o que fazer, você simplesmente é pego naquela situação, o teu mundo às vezes vira um caos. Aí nesse momento a gente diz: tudo que eu posso fazer agora é orar, é deixar na mão de Deus. Há um orgulho em nós que só libera o controle para Deus quando a gente não tem outra opção, que só libera o controle para Deus quando não tem uma saída, quando não tem um plano, quando não tem uma terceira via. Por exemplo, você está vendo que a sua situação financeira está só complicando, o buraco está só ficando mais fundo, mas enquanto tem um limite a mais no cartão, enquanto tem uma chance de um empréstimo aqui, enquanto tem um pré-aprovado ali, você vai só afundando o buraco. Você é incapaz de chegar às vezes para Deus e falar: Deus, esse buraco está muito fundo, eu não posso continuar afundando isso cada vez mais, a minha situação está piorando, e se eu continuar fazendo isso, vai chegar num ponto que eu não tenho mais solução. Não, a gente espera chegar nesse ponto. A gente espera chegar nesse ponto que não tem solução, que não tem saída, para aí dizer: a única coisa que eu posso fazer agora é orar. É como se na vida a gente tivesse muita dificuldade para se submeter, a depender. Mesmo em desvantagem, nós continuamos orgulhosos, a gente prefere apanhar, desmaiar, se esgotar, explodir, do que admitir que precisa de ajuda. A gente tem muita dificuldade para admitir que precisa de ajuda. Às vezes ajuda com o temperamento, às vezes ajuda com o sentimento, às vezes ajuda com o coração, às vezes ajuda em várias áreas da nossa vida, na familiar, no casamento, nisso e naquilo, mas a gente demora, sabe, irmão? Porque a gente prefere, é como um lutador, por exemplo, de MMA, ele prefere às vezes se sujeitar a ter um dano muito grande no seu corpo do que dar os 3 tapinhas e dizer: eu fui até aqui, não posso ir mais. A gente vai apanhando, mas a gente é aquela história de: vou perder de cabeça erguida. A igreja é a reunião daquelas pessoas que sabem, tiveram a consciência de que não podem continuar lutando sozinhos, porque se continuarem lutando sozinhos vão ser vencidos. Quando você chega aqui, você encontra outras pessoas na mesma situação, que entenderam que essas vitórias que nós precisamos, a gente não vence sozinho, não vence por conta própria. Exige humildade, honestidade, que a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Mas a gente acha que se humilhar diante de Deus é vergonhoso. O mundo ensinou para a gente que a gente não pode ser fraco. O mundo cobra da gente uma força que muitas vezes vai contra o poder de Deus, que é quando Deus quer ser Deus da nossa vida, Ele quer ser o Deus do impossível, Ele quer ser Deus de milagres, Ele quer ser Deus de maravilhas, mas o nosso orgulho nos impede de nos humilharmos, de chegar e dizer: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr, eu não sei como pedir, eu não sei, eu preciso. E aí às vezes a gente nem sabe o que falar, a gente só vai chorar, e aí Deus vem e Deus começa a falar para eles.
É como se Deus hoje estivesse falando para mim e para você: enquanto você estiver tentando viver com a sua própria força, a vida é mais forte que você. A vida vai te humilhar. Você vai se deparar com situações na vida sobre as quais você não tem controle. Você vai se deparar com doenças, enfermidades, imprevistos que você não tem controle. E hoje Deus vai falando isso para mim e para você, irmão. Que existe um poder que é muito maior do que a gente imagina, mas esse poder tem que ir adiante de nós. A gente vai vencer, mas com um poder que não é nosso, é com a força de Deus, e Ele precisa estar adiante de tudo na nossa vida. Por coisas que às vezes a gente vai olhando, sabe, irmão? E a grande questão para nós hoje é, quando nós olhamos para essa história, é se fôssemos fazer uma avaliação da nossa vida hoje, muito honesta, como estaria a nossa situação? Quantos problemas nós vamos passando hoje que nos sufocam porque nós somos teimosos demais para desistir, dizer: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não perdoo. Se o Senhor não me ajudar, essa mágoa não sai do meu coração. Se o Senhor não ajudar, meu temperamento não muda. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir sair dessa situação. Mas a gente é teimoso e a gente vai sofrendo, e isso vai sufocando a gente, vai sufocando. Sabe por quê? Porque nós queremos ser o herói da nossa própria vida, queremos ser o personagem principal. Nós queremos um dia poder contar para todo mundo como nós nos tiramos do buraco. E hoje Deus diz: sozinho você não sai, sozinho você não vence. Você pode saber orar, você pode saber cantar, você pode saber pregar, você pode ser um cristão evangélico, um cristão de... sozinho, não vai. Chega esse momento da vida, irmão. E essa história de dizer: olha, tudo que a gente pode fazer agora é orar, nunca deveria ser a resposta final. Quando a gente chegou diante de uma impossibilidade, e aí nesse momento é que a gente diz: não, agora o que dá para fazer é orar. Não deveria ser aquela coisa dos momentos piores da minha vida, deveria ser o ponto de partida. Por isso que quem vai nas casas de bênçãos, até fica aqui o convite para aqueles que ainda não receberam uma casa de bênçãos, que você receba. O nosso lema da casa de bênçãos é colocando Deus no início para que Ele cuide do final. Se a gente não colocar Deus no início, irmão, a gente percebe quando algumas coisas no nosso coração não estão legais. Por exemplo, por que ainda existe uma mágoa que habita no meu coração? Por que eu ainda guardo, sabe, ficou aquela raivinha de alguma coisa, tenho um ressentimento aqui, eu fiquei com o pé atrás, ou eu fiquei chateado, eu vou esperando, eu acho que eu consigo controlar aquilo como adulto que eu sou, eu acho que eu consigo dominar aquilo como adulto que eu sou. Levanta a mão aqui o pessoal que já enfrentou depressão. Outros estão enfrentando, outros lidam com isso de uma maneira crônica. A gente sabe, porque ela avisa, irmão. Não é assim de repente, não. Tem alguns gatilhos, às vezes o tempo não está legal, o tempo está nublado. Tem gente que acha o dia triste, aquele dia está triste. E a gente começa a perceber isso. E aí Deus está dizendo hoje para mim e para você: você vai esperar chegar em que ponto para orar? Você vai esperar chegar em que ponto para pedir a minha ajuda? É aquele momento que você já tem que chegar e falar: Deus, começou. Deus, se o Senhor não tomar a frente aqui, eu vou descer essa ladeira. Deus, eu preciso da tua ajuda, porque senão eu vou chegar num ponto que eu não vou ligar para nada, nem para mim mesmo. Eu vou perder um monte de coisa que eu amo na minha vida, porque quem está no processo depressivo sabe. Chega num ponto que eu não tenho hora para almoçar, eu não tenho rotina na vida, eu não cuido nem de mim mesmo, Mas teve um comecinho lá, sabe, irmão? E lá naquele comecinho, o orgulho que a gente tem, disse assim: você vai vencer, calma, fica calmo, você vai superar. Quando a gente deveria, e Deus dizendo: olha, você não está equipado para isso, você não tem condições de vencer isso. Eu posso te ajudar, mas eu preciso ser o ponto de partida. Quantas preocupações, dificuldades nós enfrentamos, porque a gente tenta vencer num lugar para o qual a gente não está equipado para essa vitória. A gente não está preparado, irmão. E a gente tenta vencer naquele terreno onde a gente não tem chance de vencer. E Deus dizendo: olha, você precisa se quebrantar, você precisa
aprender a se humilhar. Você precisa aprender que você não tem essa força toda, não tem essa inteligência toda, não tem essa competência toda. Você precisa me buscar, você precisa orar, você precisa ler a minha palavra, para que você descubra que eu estou ao teu lado, sempre estive, sempre estarei ao teu lado. Moisés lembra que aquele povo não contribuiu em quase nada para chegar na terra prometida. Versículo 5 diz assim: não é por causa da sua justiça ou integridade que vocês tomarão posse da terra. Pelo contrário, o Senhor seu Deus expulsará essas nações diante de vocês por causa da maldade delas, e para cumprir a promessa que jurou seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Duas razões, irmão. Enquanto esse povo estava lá no Egito por 400 anos, Deus estava avisando o povo que já morava em Canaã por 400 anos para eles se arrependerem. Até que chegou uma hora que Deus falou: olha, minha taça encheu. Veio aqui, libertou esse povo, agora vocês vão para lá, porque aquele povo lá endureceu, não se arrependeu, e eu vou dar essa terra para vocês. E outra razão, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, Deus vai dizendo para mim e para você, que se você quiser a mão de Deus na tua vida, não tem lugar para orgulho, não tem lugar para arrogância, porque Deus e o orgulho não andam juntos. A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ou potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte, mas exalte da maneira dEle, da forma dEle. Jesus foi exaltado na cruz do Calvário. Às vezes a gente não entende isso, sabe, irmão? E aí a gente vai lutando com a vida, e vai lutando com a vida, só que a gente vai cansando, a gente vai se esgotando, porque nós somos seres com capacidade psicológica. A nossa capacidade emocional, a gente não pode, a gente não consegue, nós não temos estrutura para viver um estresse emocional por muito tempo. Aí tem que vir Deus, Ele tem que entrar em cena. E aí a gente tem um ego dentro da gente, porque infelizmente, sabe, irmão, a gente foi alimentando essa coisa, e pessoas vêm e dizem: olha, você está bem pra caramba, olha, nossa, você está com uma aparência boa, e a gente toma aquilo, e ao invés da gente reverter aquilo para a glória de Deus, a gente fala: estou me esforçando, estou fazendo por onde. A nossa vida é assim, irmão. Nós sempre vamos escolher o conforto ao invés de pagar o preço pelas nossas convicções. Olha aí, é só a gente olhar o que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas preferem receber uma ajuda do governo, mesmo que esse governo aprove aborto, destrua famílias, aprove os casamentos, que às vezes biblicamente a gente tem dificuldades, desde que me dê pão e circo, desde que eu estou satisfeito, desde que a parte social esteja tudo bem, azia. Se na certidão de nascimento vai continuar escrevendo mãe, ou vai escrever genitor 1 ou genitor 2, porque agora é assim. Não vai poder escrever mãe mais, não vai poder escrever pai mais na certidão de nascimento, vai escrever genitor 1, genitor 2. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso, porque elas querem o auxílio, elas querem o direito, elas querem o gás, elas querem isso. Nós somos assim, irmão. Nesse mundo de hoje a gente sempre faz opção pelo conforto, ao invés de pagar o preço pela convicção que nós temos. E a gente está vendo o caos que está se tornando, como as coisas estão ficando. O nosso orgulho ainda quer crédito, ele quer reconhecimento, ainda quer dizer: olha, você está fazendo algumas coisas boas. Um reformador sul-africano, lá no século XIX, ele escreveu assim: o orgulho deve morrer em você, ou nada do céu vai viver em você. Porque Deus e orgulho não andam juntos, irmão. Deus e orgulho não andam juntos. Ou seja, o orgulho tem que ser sufocado em mim e em você. E para ser sufocado eu preciso estar humildemente com Deus. E eu vou vendo isso, sabe? Eu vou vendo corações endurecidos. Eu vou vendo pessoas que ainda são tomadas por um ego, por um orgulho. Pessoas que não buscam o caminho da paz. Independente se estão certas ou estão erradas, nós somos amantes da paz. Não importa se eu estou certo, não. O tempo vai mostrar quem está certo, quem está errado, fica tranquilo. Tem um ditado que diz que o tempo é o senhor da razão. O tempo vai mostrar, eu não preciso brigar, não vou brigar por causa disso não, eu quero paz com você. Eu quero estar em paz na minha casa, eu quero estar em paz com a minha família,
Eu quero estar em paz no meu casamento. Mas para estar em paz, irmão, a gente tem que parar com essa briga para ficar mostrando quem está certo, quem está errado, e provando que eu errei, que você errou. Não, irmão, eu vejo irmãos da igreja que deveriam estar como um corpo servindo a Cristo, mas ficam nessas coisinhas, picuinhas daqui, dali, porque o fulano, porque o Beltrano, porque isso, porque aquilo, e aí a gente vai sofrendo, e a gente vai arrastando outras pessoas para essas situações da nossa vida, a gente vai arrastando filhos, a gente vai formando partidos, porque na vida é assim, a gente faz partido, sabe, irmão? Ou você está comigo ou está contra mim. Se você for com fulano, então não pode vir comigo. Se você ficar comigo, você não pode ir com fulano. A vida não é feita de partidos. Nós não podemos viver dessa maneira. Estamos vivendo errado. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 6, Deus chama o seu povo de obstinado. Olha o que ele escreve: portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor seu Deus lhe dá essa boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Em outras versões está escrito de dura cerviz, em outras versões está escrito de pescoço duro. Quem é que já dormiu muito mal à noite num travesseiro e amanheceu o pescoço duro? Quem já teve esse problema de amanhecer? Levanta a mãozinha aí. Quem já amanheceu o pescoço duro? Quem acorda com o pescoço duro, como é que ele vira? É isso que Deus está dizendo, irmão. Vocês são um povo que quer andar para frente, mas estão sempre olhando para trás. Vocês são um povo que quer andar para frente, mas está sempre olhando para o passado. Quer olhar para as coisas de ontem que não deram certo, quer olhar para as coisas de ontem que machucou. Vocês querem olhar para as coisas de ontem, e as bênçãos de Deus estão adiante, irmão. Para alcançar as bênçãos de Deus, nós temos que olhar para adiante. Quem machucou a gente ontem, quem pisou na gente ontem, quem ofendeu a gente ontem. Não dá para andar para frente olhando para trás, irmão. E existem coisas que não têm satisfação, só perdão. Existem coisas que não têm explicação, só o perdão e só o amor. Por isso a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Te magoou ontem? Te pisou ontem? Judiou de você ontem? Mas você quer ir para a terra prometida? Então tem que olhar para frente. É olhar para frente, é caminhar para frente. E Deus dizendo isso: vocês têm muita dificuldade, vocês querem vitória, vocês querem vencer, vocês querem terra prometida, mas estão olhando para trás, estão olhando para o que não deu certo, estão olhando para quem pisou em vocês, estão olhando para quem machucou vocês, estão olhando para quem deixou vocês muito chateados, estão olhando para quem deixou vocês com o coração entristecido. Com muita honestidade, Moisés vai dando uma lição para aquele povo, e ele vai dizendo: olha, não se esqueçam disso. Vocês vieram provocando a ira de Deus durante o tempo todo, desde que saíram do Egito até chegar aqui. Vocês têm sido rebeldes. Um exemplo clássico disso foi o bezerro de ouro. Demorou para Moisés descer 40 dias, o povo ficou tão desesperado que arrancaram brincos, arrancaram e foram fazendo o bezerro para poder adorar o bezerro ali. Lembrem-se, não foi um erro, não foi uma pisada, não foi uma coisa que aconteceu, não foi um momento de fraqueza não, sabe, irmão? É um histórico de altos e baixos. Eu vejo pessoas que falam assim: ah, mas o meu temperamento é assim. Não, o teu orgulho é assim. Não é o teu temperamento não, irmão, é o seu orgulho que é assim. Temperamento não impede ninguém de se quebrar, temperamento não impede ninguém de se humilhar. É o orgulho que impede, irmão. Temperamento é introvertido, extrovertido, sanguíneo, tá? Melancólico. Mas o orgulho me impede de me quebrar. O orgulho me impede de ser humilde. O orgulho me impede muitas vezes de dizer: olha, vamos ter paz. Eu errei, mas eu quero paz com você. Ou então, o orgulho nos impede, irmão. Existem muitas coisas na vida que não tem que ter um pedido formal de perdão. Existem coisas na vida que não tem que ter o pedido oficial de perdão. Ah, mas não falou nada, não pediu perdão, vai vivendo como se tivesse acontecido nada. Você é mais maduro.
seja mais humilde, construa de novo, comece a caminhada a partir dali, vai rindo, vai brincando, vai levando de boa. Pastor, eu não tenho sangue para isso. Não é sangue, você ainda tem orgulho na sua vida. Você ainda espera que seja um pedido formal de desculpa, que sente que tem uma conversa, uma reunião para colocar tudo em pratos limpos. Não, na vida a gente não vai colocar tudo em pratos limpos o tempo todo não, irmão. Até porque tem coisas que a gente vai continuar não concordando. Até porque tem coisas que você vai continuar gostando de azul e eu gostando de amarelo. Tem coisas que às vezes é melhor não sentar para conversar. É melhor aprender a caminhar mesmo pensando diferente, mesmo tendo opiniões diferentes. É melhor aprender a caminhar, irmão. E aí Deus vem falando isso comigo, com você. Não é temperamento, é orgulho. Eu quero que alguém fale que eu estou certo. Eu quero que as pessoas se humilhem, reconheçam que erraram. Quantas vezes a gente sofre, irmão, numa relação, num casamento, numa família, porque a gente quer que alguém reconheça que errou. E aí isso vai durando 5 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente vai sofrendo, vai desgastando família. Quem tem família grande aí já sabe. Não tem um churrasco de família grande que não sai uma fofoca, que não dá um problema, que não tem um BO. Não tem um churrasco de família grande, irmão. Todo churrasco de família grande vai ter um BO, vai ter uma fofoca, vai ter. E se a gente não tiver humildade suficiente, a gente vai destruindo as nossas famílias. Porque aí é assim, próximo churrasco, não vou chamar fulano não. Que desculpa eu vou dar para não chamar? Não vamos chamar não vamos chamar não, porque não vamos chamar não. Aí eu já vou pensar na desculpa que eu vou dar. Irmão, essa palavra de hoje é uma palavra muito especial para mim e para você. Se eu e você começássemos a rebobinar o filme das nossas vidas, chegaria um momento que a gente iria falar para Deus: para. É muito BO, já fiz muita bobagem. Já fiz, parou. Já fiz muita besteira. E é como se Deus falasse: está vendo aí, olha aqui, ó, você já fez isso, você já fez isso, você já fez isso, você já fez aquilo, agora você está apontando o dedo para o outro. Você já foi assim, você já foi assim, você já foi assim. Nós tivemos um episódio aqui, o pessoal começou a ficar meio bravo, o pessoal do Ministério de Música, aí eu falei: gente, nós tivemos a idade da pessoa, nós já tivemos 17 anos, já fomos radicais, sistemáticos, nós já tivemos essa idade. Eles não estão fazendo nada que a gente não tenha feito, nós somos assim. Rodrigo chegou uma época que brigou comigo lá na igreja, porque eles queriam fazer uma viagem. O Rodrigo falou: o senhor fica impedindo a gente de fazer as coisas, mas eu não entendo. Está aí o Rodrigo hoje, estamos caminhando já há quanto tempo com Jesus? Mas a gente se esquece. E aí Deus tem que vir e fala: vem cá, eu vou te mostrar um pouquinho de como você era, das coisas que você já falou. E Deus faz isso não é para nos humilhar não, irmão, é para nos ensinar a ter mais amor, mais paciência, mais maturidade, mais tolerância, de entender que eu não posso querer que a minha filha com 11 anos ou 10 anos tenha a maturidade que eu tenho com 29. Não, irmão, não vai ter jeito. Falei para a Tânia ali, as jovenzinhas ali, ó, vou pegar no pé dela até elas tomar raiva de mim. Se tomar raiva, eu vou continuar pegando no pé do mesmo jeito. Se ficar brava comigo, e vai ser assim, vai chegar no meu ouvido: não estou aguentando mais o pastor. Nossa, o pastor pega uma pegação no pé da gente. Vai continuar sendo, com muito amor. Vou chegar, vou rir, vou brincar. Vai ser assim. Já estão acostumando. Puseram a cadeira lá atrás e ficaram olhando para mim ali, ó. Já sabia que eu ia pedir para vir aqui para frente. E eu não me preocupo não, irmão, não me preocupo não. Mas o que vai acontecer é elas ficar com raiva, emburradinho, mas depois vai passar. Só a gente amar bastante, conversar bastante, vai passar. Mas a gente às vezes não aprendeu. Estou vendo pessoas aqui que têm um pouquinho mais de 29, né? Eu tenho 29, estou vendo alguém que tem um pouquinho mais de 29. Eu falo que quando a gente vai ficando bom na arte de viver, está quase na hora de ir embora. Quando a gente vai ficando sábio na arte da vida, está quase na hora de ir embora, né, irmão?
Quando a gente aprendeu a viver, saber o que compensa brigar, o que não compensa, o que compensa ficar nervoso, o que não compensa. Aí já está quase na hora, porque a gente está sábio. E às vezes a gente fica olhando algumas coisas. E eu falo porque aqui tem matriarcas, tem avós aqui, que às vezes chega e fala assim: deixa de bobagem, para de ficar com bobagem, não é assim, as coisas não são assim. Deus não quer humilhar ninguém, Ele não quer levar a gente lá para trás para que a gente fique se revolvendo nas lamas do que a gente já fez. Não, irmão. Ele não quer que você more no passado remoendo seus erros, mas é necessário em alguns momentos reconhecer onde nós estivemos, reconhecer aonde nós caímos, onde nos desviamos. Nós temos a tendência de olhar para a nossa vida e dizer: eu decidi seguir Jesus, eu decidi que eu não volto atrás. Tem gente que chega aqui e fala: pastor, conta comigo, eu vim para ficar mesmo. Eu só olho e falo: aham. Porque eu já sei que se Deus não te mantiver aqui, você não fica. Se Deus não te trouxe para cá, você não fica. E aí eu preciso aprender algumas coisas, sabe, irmão? Nós precisamos prosseguir na vida, entendendo que fizemos uma bagunça lá atrás, e ainda assim Deus não deixou de nos amar. Nos afastamos do padrão ideal de conduta, nunca fomos os certinhos da vida, mesmo depois, ainda continuamos dando as nossas escorregadas, e a gente não entendeu que o pecado ele é muito destrutivo. Mesmo que a gente esteja na presença de Jesus, irmão, às vezes, mesmo na presença de Jesus, a gente continua tendo alguns segredos na vida, e esses segredos a gente não coloca nem para Deus. Não é para lembrar do casamento não, viu, Rodrigo? Mas às vezes a gente vai guardando alguns segredos que nem quem dorme com a gente sabe. A gente vai guardando alguns pensamentos que nem quem dorme com a gente na mesma cama sabe. E a gente vai segurando aquilo, a gente vai guardando aquilo. E aí nós não somos pessoas confiáveis. Às vezes, existem pessoas tão próximas da gente, mas a gente tomou um medo na vida tão grande, que a gente não consegue abrir o coração, a gente está sempre com o pé atrás, a gente deixa de desfrutar momentos excelentes da vida, porque a gente tem medo de ser machucado, de ser traído, de se decepcionar novamente. E aí a gente deixa de abraçar, a gente deixa de abrir nosso coração, a gente deixa de viver aqueles momentos que talvez sejam os últimos, mas que precisam ser sinceros, bem vividos. A gente tem medo, irmão. E aí sabe o que a gente descobre? Que nessa vida dificilmente a gente vai conseguir ter um relacionamento 100% autêntico. A gente ama, mas 100% autêntico não, sempre tem um pedacinho de mim com o pé atrás, sempre tem um pedacinho de mim escondido. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de ajudar as pessoas mais necessitadas, mas eu olho para mim, às vezes lá dentro de mim, eu tenho medo de faltar. Eu já contei aqui, teve uma irmã há muitos anos atrás na igreja. Eu chegava de manhã na igreja, porque teve uma época que eu ia às 5 horas da manhã para orar, e eu abria a igreja, quem quisesse ir, logo eu devo começar isso de novo. Quem quisesse ir. E essa irmã, toda vez que ela ia, chorava. Aí um dia ela falou assim: pastor, posso conversar um minutinho? Eu falei: pode. Sabe por que eu choro quando a gente está aqui orando? Porque eu morro de medo de não ter o que comer. Eu morro de medo de passar dificuldade na vida. Eu morro de medo dos meus filhos passar dificuldade. E aí eu fui conversando com ela, e a gente vai descobrindo que nós também temos isso, irmão. Confiamos em Deus, mas morremos de medo de passar luta, dos nossos filhos passarem necessidade. Essa igreja é pequenininha. Aí você vê aqui um pacotinho de arroz, isso e aquilo, um carnezinho da ação social de 5 reais.
E aí o irmão vem e fala: olha, a gente está dando aí 2, 3 cestas básicas por domingo, a gente está dando aí no projeto 10 cestas básicas, 15 cestas básicas. Você fala: gente, de onde está saindo isso? Está saindo de um povo que tem medo de não ter, mas serve a um Deus que diz: eu sou o Deus da provisão na sua vida, eu sou o Deus que provê. E a gente tem que vencer esse medo, irmão. A gente vai lidando com pessoas que ainda tem uma questão com álcool, tem uma questão com drogas, e você não entendeu ainda que isso tem prejudicado e tem trazido acusação, feridas mentais, físicas, espirituais profundas em você, e não só em você. As pessoas que te amam, elas sofrem porque estão vendo você sofrer. Por mais que você diga: não, está tudo bem, está tudo em paz, tudo tranquilo, eu tenho controle. Não tem. Existem feridas que estão ali. Às vezes a gente tem muita dificuldade em nos colocar no lugar do outro, irmão. Muita dificuldade. A gente tem uma facilidade para chamar as pessoas de sem vergonha, para dizer que as pessoas não têm vergonha na cara, para dizer que é uma questão de firmar o corpo, para dizer que... Eu lidei com meu pai no álcool por muitos anos. Meu pai abandonou o vício do álcool faltando 2 anos para ele morrer. Ele só abandonou o vício do álcool por causa de um problema sério de coração. E nesse período todo eu chamava meu pai de sem vergonha. Eu falava que ele não tinha vergonha na cara. Eu falava que tem um monte de gente que quando quer para. Pastor é igual a vocês. Se eu pudesse rebobinar esse filme, eu não falaria isso mais para meu pai. Eu não tenho oportunidade de falar para o meu pai, mas eu tenho oportunidade de fazer isso com todos aqueles que entram por aquela porta, de dizer: Jesus te ama, tem solução, Ele é a solução, Ele é o escape, de abraçar sem julgar. Eu não tive oportunidade de amadurecer nesse sentido, de abraçar meu pai assim. Não tive, irmão. E hoje esse amadurecimento ele vem. E às vezes a gente vai lidando com isso aqui, e a gente descobre que na vida a maior dificuldade que a gente tem é tentar olhar a vida pelos olhos do outro. É saber como o outro está vendo as coisas, como o outro está pensando nas coisas. Às vezes, e esse recadinho vai ali para os adolescentes, elas têm muito mais dificuldade que nós aqui, mas nós também temos, para administrar a mágoa, a decepção, a raiva, às vezes a ira, e aquilo vem, desce, estaciona no coração e começa a criar raízes, a ponto da gente dizer: não, eu não quero papo, eu não quero conversa, não, eu não quero. E aí nessa história a gente acaba deixando de enxergar o outro como alguém também criado à imagem e semelhança de Deus como você. A gente esquece que o mesmo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por você é o mesmo sangue que foi derramado por esse outro que você tem raiva, que você tem mágoa, que não desce no seu coração. E talvez um dia você vá sentar do lado dele na mesa celestial. Ai, misericórdia, pastor. Ninguém se sente à vontade para falar sobre suas falhas. Ninguém, irmão. Mas a graça de Deus é tão surpreendente que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não deveria ter medo, não, de nos colocar, de nos abrir para Deus, de entender que existe uma graça sendo derramada dia após dia na nossa vida. E quando a gente é confrontado com essas situações, como você está ouvindo essa pregação de hoje, você tem 3 caminhos: o primeiro, autocondenação; o segundo, autojustificação; e o terceiro, arrependimento. Autocondenação: eu começo a aceitar uma vergonha sobre a minha vida, e eu acho que eu sou ruim mesmo, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer nada de bom, e aí eu sacrifico a minha vida no altar da vergonha, e eu me convenço que em mim não tem nada de bom, que eu nunca vou agradar ninguém. Ou eu vou, às vezes, para autojustificação, e muita gente fala: nossa, mas eu já bebi muito, eu já gritei muito, hoje eu não sou sombra do que eu já fiz, hoje eu bebo menos, hoje eu grito menos, hoje eu xingo menos. Ou às vezes
Deus usa pessoas para puxar a nossa orelha. E cada vez que Deus usa alguém para puxar a nossa orelha, a gente se sente muito mal, irmão. Porque a gente olha e fala assim: quem é você para me dar conselhos? Quem é você para me dar conselho? Quem é você? Você não cuida nem da sua vida. E o terceiro caminho é encarar os nossos problemas, as nossas falhas, o nosso orgulho, o nosso pecado, e saber que existe graça sobre graça, inclusive para as consequências dos nossos erros. Tem casos aqui, por exemplo, que eu vou vendo, eu vou acompanhando, eu vou vendo aqui, briguinha aqui, rixinha ali, coisinha ali, o pastor está só vendo, aguardando, esperando. Aí vem a palavra. Eu sei que a palavra vai habitar ricamente na nossa vida, mas hoje Deus vai dizendo para mim e para você: amolece o seu pescoço, se quebranta um pouco mais diante de Deus. Não importa se um erro aconteceu há 20 anos ou se aconteceu há 2 minutos. Talvez tenha sido um momento bezerro de ouro na sua vida. Talvez seja aquele momento em que você simplesmente falou: olha, desisti de Deus, eu não quero saber desse negócio, eu vou viver a vida, não dá, não tem jeito. Talvez tenha sido um pouco menos dramático, mas você olha para trás e você vê que você foi esfriando devagarzinho. E o mais incrível sobre a graça de Deus é que para a graça de Deus não importa se você foi o filho pródigo que saiu e gastou tudo que recebeu do pai, ou se você foi o filho mais velho que ficou em casa. Para a graça de Deus, isso não importa. E hoje essa palavra vem para a minha vida e para a sua, irmão, para dizer para mim e para você que eu preciso começar a entender essa questão na minha vida, de que existem momentos na vida que simplesmente eu preciso me agarrar na graça de Deus. Se Ele vai me curar hoje, não sei. Se Ele vai me libertar amanhã, não sei. Mas o que eu preciso fazer é entender essa questão da minha vida todos os dias. A cura para o ego inflamado, exagerado, se chama humildade. Mas ninguém quer ser humilde, né, irmão? A gente não quer ser humilde. Ninguém quer abraçar aquele que te ofendeu, você não quer abraçar. Eu não quero chegar para ele e falar: eu te amo em Cristo Jesus, porque eu falo: gente, eu vou estar sendo fingido. Talvez hoje a grande questão da minha vida e da sua seja olhar para Jesus, que estava no seu trono, que não tinha necessidade nenhuma, nem de mim, nem de você. Não vou entrar na questão teológica de por que Deus criou o ser humano. Ele criou porque Ele ama, e o amor precisa ser compartilhado. Ele criou porque ama, mas Ele não precisava. Ele estava na Trindade, Ele tinha comunhão, estava ali. Ele podia ter até criado, permanecido, como alguns vão acreditar, permanecido no seu trono, ter falado: não, você só faz burrada, hein? Nossa, mas que gente, vocês fazem bobagem demais da conta. Mas não. Ele tomou a decisão de abandonar o seu trono, se despojar da sua glória, que lá em teologia chama de kenosis, para andar entre nós e sofrer as mesmas tentações que eu e você sofremos. E não parou por aí. Ele morre, ressuscita, sobe aos céus e vem e diz assim: eu deixarei um outro Consolador, Paráclitos, da mesma natureza, da mesma essência, eu vou deixar com vocês. Vocês nunca estarão sozinhos. Quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, Ele está dizendo: olha, o Espírito Santo vai fazer morada dentro de vocês. Ele vai habitar dentro de vocês. Talvez a grande questão da nossa vida seja entender isso, irmão. Entender que na vida nós não temos que ser os heróis. De entender que na história das nossas famílias não precisamos ser os heróis. Nós precisamos ser os mais quebrantados e mais humilhados e humildes aos pés do Senhor. Nós não precisamos ser os heróis das nossas histórias. Nós precisamos entender que o nosso chamado é para colocar Jesus no trono dos nossos corações. Eu não tenho que estar certo o tempo todo. Eu não tenho que brigar para provar quem está certo. Eu
só preciso deixar Jesus habitar no meu coração. E se Ele chegar e falar, vai lá e quebra essa barreira, eu tenho que ir lá e quebrar essa barreira, às vezes com um abraço, às vezes com um beijo, às vezes dizendo, vamos parar de besteira, eu te amo muito. O orgulho vai nos destruir, irmão, porque foi o orgulho que transformou anjos de Deus em demônios. Foi o orgulho. O desejo de ser igual a Deus era simplesmente o orgulho. O orgulho vai inflar e vai nos inflamar de uma tal maneira que nós vamos achar que a vida nos deve satisfação e as pessoas nos devem satisfação. E a grande pergunta, talvez, é a mesma pergunta para mim e para você. Você está totalmente consumido e habitado por Jesus? Ou ainda não? Você está andando nos passos com humildade? Ou você ainda está se colocando num pedestal dos seus acertos, das suas vitórias, das suas virtudes, e achando que você merece tudo de bom? Hoje é esse momento da sua vida, irmão. A beleza do Evangelho é que todos nós precisamos ser salvos. Além da salvação das nossas almas, precisamos ser salvos de nós mesmos todos os dias. Nós somos seres orgulhosos por natureza. Adoramos colecionar troféus. Adoramos ter uma sala de medalhas. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que eu e você precisamos de ajuda para passar por essa vida vencedores, para passar por essa vida parecidos com Jesus. Não tem semana dos 5 passos, não tem campanha dos 21 dias, não tem nada disso que vai te ajudar. Não existe, irmão. Não adianta na vida fingir que a gente tem tudo sob controle, porque a gente não tem. Podemos até ter sob controle por um tempo, mas uma hora a vida vai tirar esse controle das nossas mãos, para nos mostrar que alguém já fez todo o sacrifício por mim e por você, para mostrar que alguém já subiu essa montanha que eu preciso subir e está me esperando lá no alto, para mostrar para mim e para você que eu preciso todos os dias receber a graça de Deus. E se eu pudesse te dar uma camiseta hoje de brinde, de presente, eu daria uma camiseta e nela estaria escrito assim: você não está aqui por sua causa, você só está aqui por causa de Jesus. Senão você não teria chegado até aqui. Sabe aqueles drogados que ficam na sarjeta? Poderia ser eu ou você. Sabe aquelas prostitutas que se prostituem por uma pedrinha de crack? Poderia ser a tua filha ou a minha filha. Poderia ser a minha esposa. Nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui. Esse é um momento muito especial da palavra, irmão. É um momento que nós estaremos orando para que Deus nos dê essa visão de quebrantamento, para que a gente abra a mão do controle, para que a gente saia do controle e coloque o controle nas mãos dele. Situações difíceis, impossíveis, complicadas, e quando eu falo essas situações, todas elas brotam dentro dos nossos corações, porque o nosso orgulho se eleva e os nossos egos se inflamam. A gente nessa vida não pode tomar um pisão no pé, irmão. As pessoas têm que escolher muito bem como falam com a gente, senão a gente fica melindrado, chateado, magoado. É hora de reescrever a história do seu coração.
É hora de permitir que a verdadeira humildade comece a tomar conta de você. E que você entenda que nessa vida você não tem que estar por cima o tempo todo, porque você serve aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que ainda nessa vida você talvez ache que não está recebendo a recompensa que merecia, mas existe um Deus cuidando de você, cuidando da sua casa e cuidando das situações impossíveis para a sua vida. Nós vamos orar.